Mano do céu, precisamos conversar sobre a possível escalação do Fernando Diniz para o jogo decisivo do Campeonato Carioca neste domingo, às 18 horas no Maracanã. Precisamos conversar sobre essa escalação. Eu torço do fundo do meu coração que isso seja um despiste, uma camuflagem, uma forma de esconder realmente o que ele está planejando. Não é possível que ele vá por esse caminho. Vamos fazer o nosso pré-jogo. Peço o like de vocês, a sua inscrição, o seu compartilhamento, tudo que for possível para ajudar esse bendito canal. Jogo da volta, né? Maracanã, 18 horas, lotação máxima. Grande parte da torcida presente será de tricolores, né? Se não tiver uns muquirana aí vendendo o seu próprio ingresso, desistindo da partida antes do apito final, ou não indo, né? Tem sócio que compra ingresso, reserva o ingresso e não vai. Vamos lá, gente. Porra, vamos acreditar. Transmissão pela Bandeirantes, Band Esportes e Flow Esporte Clube. Pelo YouTube, tá, rapaziada? A arbitragem é do Bruno Arleu. O que esperar do Bruno Arleu? Esperar ser operado sem anestesia em pleno Maracanã. A única coisa que a gente pode esperar do tal do Bruno Arleu. Ai, meu Deus, só a misericórdia de Deus, né? Estatística: 442 jogos na história do Clássico, 140 vitórias do Fluminense, 141 empates e 161 vitórias do Flamengo. Como vocês sabem, o jogo de ida foi 2-0. O Fla pode perder por um gol de diferença, que vai ser campeão. 2 gols de diferença, vamos para os pênaltis. 3 gols de diferença a favor do Fluminense é título para o Flu. Então o Fluminense, para ser campeão, tem que meter 3-0. Se meter 2-0, mesma diferença do jogo da ida, vamos para os pênaltis. Se for empate, é Flamengo. Tá? 1-0, se o Fluminense vencer por 1-0, Flamengo 2-1, 3-2, Flamengo campeão. Então será o terceiro confronto neste ano de 2023 entre Flamengo e Fluminense. O primeiro, o Fluminense venceu por 2-1, uma virada na Taça Guanabara, o Fluminense se sagrou campeão. Aí teve o jogo da ida dessa final, agora o terceiro jogo já nesse ano. Tá, rapaziada, o Flamengo vem de derrota na Libertadores para o Alcas por 2-1, jogando na altitude. Eles jogaram com um time misto, um time reserva, vamos assim, para preservar alguns jogadores. Acabaram se lascando, perdendo por 2-1. Críticas da torcida, porque, cara, não é pro Flamengo perder na Libertadores para um time chamado Alcas, né? Tudo bem com a altitude, mas pelo amor de Deus, né? Então a crise no Flamengo persiste. O Vitor Pereira continua sendo criticado e não é um time imbatível para o Fluminense. O Fluminense tem plenas condições de passar aí o carro em cima do Flamengo, meter 3-0 nos caras. Novidade: Bruno Henrique no banco de reservas, voltando de um longo período de contusão, não está em forma, não tem ritmo de jogo, deve ser uma opção para o segundo tempo. Desfalques: Vidal, com dores no tornozelo, está fora do banco de reservas. Pulgar, Arrascaeta, que é o responsável pela armação no meio de campo, e o lateral Mateuzinho. Esses são os desfalques do Flamengo. Agora vamos para a escalação do Flamengo, cara, que a gente tem que ficar atento ali, aquele lado esquerdo, que é com o Ayrton e com o Cebolinha, né? Ele deve fazer o mesmo time que ele jogou contra o Fluminense, porque nesse jogo, lá na Libertadores, que ele perdeu por 2-1 para o Alcas, ele montou um time completamente diferente do time que pegou o Fluminense. Então ele deve repetir a mesma escalação. Então todo cuidado com Cebolinha e Ayrton ali pelo lado esquerdo. O Samuel Xavier foi expulso no Clássico, está fora do jogo. Quem entra é o Guga, né? O Guga tem que ficar atento, porque o Flamengo vai repetir a mesma fórmula. Viu que deu certo, como foi lá no primeiro jogo, né? O primeiro jogo que foi lá na Taça Guanabara, o primeiro tempo deles foi muito bom, apesar da virada do Fluminense no segundo tempo, mas o primeiro tempo deles foi muito bom, porque eles fizeram isso. Aí no jogo da ida da final, eles repetiram a mesma fórmula, pressionando a saída de bola do Fluminense e explorando a lateral direita. Samuel Xavier deu alguns vacilos, fechando o meio, cismou que é zagueiro e deixou o lado dele aberto, e o Flamengo foi explorando aquele lado ali. Então todo cuidado. Fernando Diniz deve estar atento a isso, deve orientar o Guga com relação ao lado esquerdo do Flamengo, com Ayrton Lucas, que deitou e rolou no jogo de ida em cima do Samuel Xavier.
Então vamos lá, o mesmo time do jogo de ida, né? Santos no gol, Fabrício Bruno, Davi Luiz, Léo Pereira e Varela. Mais à frente no meio de campo, Ayrton Lucas, Thiago Maia e Gerson. Trio de ataque, Cebolinha, Matheus França e Pedro. Esse é o provável time do Vitor Pereira para encarar o Fluminense Futebol Clube, que vem de uma grande vitória na Taça Libertadores. 3-1, jogou muita bola e deu uma animada aí na galera e no próprio grupo para esse jogo final aí do Campeonato Carioca. Gols do Cano, sempre ele, e do zagueiro Vitor Mendes, que a gente tinha a expectativa de vê-lo assumir a camisa de titular ao lado do Nino. Mas não é isso que vai acontecer. A gente tem retornos até importantes para a zaga, que é o David Braz, deve ser relacionado para o jogo, e uma certeza aí dos relacionados. O Manuel. O Manuel vai ficar no banco de reservas, mas ainda não tem condições de começar a partida como titular. O titular para esse jogo não vai ser o Vitor Mendes, vai ser o Felipe Melo. Aí eu não consigo entender. Depois do primeiro tempo que o Felipe Melo fez contra o Sporting Cristal, sendo substituído no intervalo, e tendo o Vitor Mendes entrando no intervalo, jogando com os 45 minutos finais, jogando muito bem, fazendo gol, eu não sei porquê da insistência do Felipe Melo. É certeza de receber um cartão amarelo, é certeza de confusão e é certeza de lentidão na zaga. De ter uma bola roubada, de entregar algum lance. Cara, tem que ter muita fé, mas muita fé mesmo, acreditar muito numa zaga com Felipe Melo. É muita sobrecarga para cima do Nino e deixa a zaga do Fluminense bem lenta e pesada para esse clássico. Eu não escalaria o Felipe Melo, eu escalaria o Vitor Mendes para esse clássico. Mas não sou eu que escalo o time, né? Então o Fluminense tem os desfalques do lateral direito Samuel Xavier, que foi expulso no clássico, o Fernando Diniz. Quem vai comandar a partida é o Eduardo Barros, que até agora não venceu nenhum jogo comandando a equipe. O Diniz já desfalcou o Fluminense 2 vezes, e nas 2 vezes que o Eduardo Barros comandou a equipe, o Fluminense perdeu. Espero que ele não faça trinca, que ele saia campeão do jogo. Essa é a minha esperança. Então, além do Samuel e do Fernando Diniz, também temos o desfalque do Jorge, que operou o joelho, Lelê, que jogou o Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, não pode jogar pelo Fluminense, e do Martinelli, também é desfalque por problema muscular. Vamos para a escalação do Fluminense? Vamos lá para os escalados? Então vamos lá. Fábio no gol, na lateral direita o Guga, a dupla de zaga Nino e Felipe Melo, na lateral esquerda o Marcelo. Marcelo, ok, mantido na lateral esquerda para dar uma segurada no lateral direito deles. Então Marcelo na lateral esquerda e o Alexander no meio de campo, mantendo ali aquela movimentação que ele fez no jogo contra o Sporting Cristal. Do Marcelo na esquerda e do Alexander sendo puxado para a função do Martinelli. Então André, Alexander e Ganso ao meio de campo do Fluminense. E o trio de ataque é o já conhecido Keno, Arias e Cano como referência. Outra coisa que eu faria diferente é barrar aí o Keno da ponta esquerda. Eu colocaria mais uma peça no meio de campo, Pirani, Lima, outro jogador para fazer um quadrado ali, botar mais gente nesse meio de campo, povoar esse meio de campo, ainda mais com o Felipe Melo na zaga. Quanto mais gente estiver no meio de campo para proteger, para ajudar na marcação e para congestionar ali, mais proteção você traz para o Felipe Melo. Né, que deve, segundo o GE, tá, rapaziada? É a escalação dada pelo Globoesporte.com. Guga na direita, Felipe Melo na zaga como titular. Então, essa informação é quente. E eu colocaria mais uma peça no meio de campo, barrando assim o Keno aberto aí pelo lado esquerdo. Acho que deve estar passando pela cabeça dele, vou botar 3 atacantes porque eu preciso fazer 3 gols. Eu acho que vou botar mais... Isso não tem nada a ver. Colocar mais gente no ataque não quer dizer que você vai fazer mais gols. Primeiro você tem que tomar conta do meio de campo. Depois que você tomar conta do meio de campo, aí é meio caminho andado. A bola fica mais tempo com você, mais jogadas são criadas, isso aí você já sabe qual é o caminho a seguir. Então boa sorte para o Eduardo Barros, que vai comandar a equipe. Espero que dê certo. Espero também, mesmo com essa escalação aqui que foi dada pelo Globoesporte.com, espero que seja um despiste, um engano aí para confundir o treinador Vitor Pereira. Isso faz parte do futebol também, a estratégia.
enganar ali o adversário na escalação. Espero que tenha alguma novidade na hora do jogo, em cima da hora, para que o Fluminense faça um jogo espetacular e saia campeão. Capacidade para ser campeão nesse jogo contra o Flamengo, o Fluminense tem. O Fluminense joga um futebol muito melhor do que o Flamengo. O Fluminense é muito mais time do que o Flamengo, tocando a bola, jogando, trabalhando a bola. Tem que transferir isso em gols, em participação nessa partida e virar esse placar. O Flamengo tá um time, como eu falei, está em crise. Em cada jogo o Vitor Pereira escala um time, confusão, críticas de todo lado da imprensa, todo mundo quer ver o treinador pelas costas. O Fluminense tem que se aproveitar disso, jogando o seu melhor futebol, ou com a sua melhor escalação, né? O mais importante é colocar o que tem de melhor no elenco para jogar um clássico tão importante, mas se Deus quiser, rapaziada, vai dar tudo certo no final das contas. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, tamo juntos, até o próximo vídeo.